Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, questãozinha do PISM 1, questão 18 do processo seletivo para o ano de ingresso de 2020. Essa questãozinha é uma questão muito boa, porque ela vai exigir de você se você sabe como é formada uma ligação iônica, uma ligação covalente e como é formada as ligações metálicas. Vai exigir de você se você domina e sabe comparar essas ligações, quais são as propriedades de cada uma delas. Então, é uma questão muito legal para você que vai fazer o PISM 1, um tema bem interessante e muito cobrado, não só no PISM, aparece em outros locais também, outros processos seletivos. Então já sabe, é química, vem comigo, depois da vinheta. Então olha só, pessoal, questão 18, ela fala assim pra gente: considere os vários tipos de ligações químicas possíveis e suas influências nas propriedades físico-químicas das substâncias. Assinale a alternativa que contenha a afirmativa correta. Letra A. O tetacloreto de carbono, que é o CCl4, é uma substância iônica e sua solução aquosa conduz corrente elétrica. Então temos dois pontos importantes. O tetacloreto é de fato uma substância iônica, e se for uma substância iônica é uma boa condutora de corrente elétrica em solução aquosa. A ligação iônica, pessoal, ela é formada por extremos. Um elemento que quer muito perder elétron com um elemento que quer muito ganhar elétron. Os elementos que tendem a perder elétrons são os metais. Por quê? Porque são eletropositivos. E os elementos que tendem a ganhar elétrons são os ametais, porque na sua maioria são eletronegativos. E aí, você precisa saber, o CCl4 é formado por um metal e um ametal? Como é que você sabe disso? Você precisa da ajudinha da tabela periódica. A nossa tabela periódica aqui, ela não traz uma referência colorida para você, não traz divisões, é uma tabela periódica mais simples, exatamente porque quer testar o seu conhecimento. E aí eu tenho um macetinho para te passar, para você identificar se é metal e como está sendo formado. Você vem aqui, ó, embaixo do boro e faz uma escadinha. Direita, desce duas, direita, baixo, direita, baixo, direita e baixo. Todo mundo que está à esquerda são os metais, todo mundo que está à direita dessa escadinha são os ametais. Isso aqui é uma simplificação, pessoal. Por que é uma simplificação? O hidrogênio ele está à esquerda, mas o hidrogênio não é um metal. E temos alguns elementos como boro, silício, germânio, que são tidos como semimetais. Eles têm características ali intermediárias, então é uma simplificação. A galera que está à esquerda é metal, a galera que está à direita é a metal. No extremo da tabela à direita, realmente aí é válido isso. E como a gente não está discutindo casos que pegam exatamente aquela escadinha, aquele meio, estamos bem afastados, a gente consegue usar esse macetinho. Então o nosso composto é formado por carbono e por cloro. De fato, temos aqui a ligação entre dois ametais, ou seja, esse composto, o CCl4, é um composto iônico? Não, ele já falhou, não é metal mais ametal, ele é só ametal. Então aqui a gente já tem um erro, não é uma ligação iônica, a gente está falando ali de uma ligação covalente. A ligação covalente ela é formada por ametais, ou hidrogênio mais ametal, ou hidrogênio mais hidrogênio. A letra A está errada, mas ela tem um ponto que você precisa considerar também, só para a gente aprofundar aqui. Se fosse um composto iônico, de fato, em solução aquosa conduziria corrente elétrica. Por quê? Composto iônico, o nome diz, tem íons. O que isso significa? Significa que tem cargas e critérios para poder conduzir corrente elétrica. Se formou uma solução aquosa, é solúvel em água. Em água, esses íons do composto iônico separa. Ele vai gerar espécies carregadas e mobilidade. Precisa de se ter cargas e mobilidade para conduzir corrente elétrica. Então, os compostos iônicos em solução aquosa conduzem corrente elétrica. Mas aí não é o caso. Essa parte aqui realmente estava correta, porém, o tetacloreto de carbono não é uma substância iônica, por isso que a letra A está errada. E a letra B? A letra B diz para a gente que o cobre é uma substância molecular e tende a conduzir eletricidade no estado sólido. Vamos analisar o que a gente tem aqui então. O cobre é uma substância molecular? Molecular é a mesma coisa de uma substância covalente. Você já viu como ela é formada.
E quando você olha aqui, ó, o cobre, ele se encontra à esquerda dessa escadinha que a gente fez. O cobre não é um ametal. Então, o cobre não forma uma substância molecular. O cobre forma uma substância metálica. E os metais, sim, são bons condutores no estado sólido. Tanto que, né, a fiação que nós temos para carregador, para tudo que você tiver de fiação na sua casa, são metais que tem ali. E aí, por que isso? Por causa da ligação metálica. Ela é formada pela teoria dos mares de elétrons, então eles podem se movimentar nesse tipo de composto. Então essa parte de conduzir um bom condutor de eletricidade no estado sólido, ela é verdadeira se tivesse colocado para você que o cobre é um metal e não uma substância molecular. Então a letra A está errada, a letra B também, letra C. Substâncias metálicas como o hélio não formam ligações entre si. Bom, olhando na tabela periódica, você está vendo que o hélio está aqui, ó. O hélio está bem à direita na tabela periódica. O hélio está lá no grupo dos gases nobres. Então, o hélio não é uma substância metálica. Então, essa questão está errada. E os gases nobres, eles não tendem a formar ligações. Existe compostos com os gases nobres? Existe. Condições drásticas. No nosso dia a dia a gente não encontra, por isso que eles são chamados de gases nobres. Letra D. Substâncias moleculares tendem a ter pontos de ebulição maiores do que os compostos iônicos. Substâncias moleculares, ele está falando das substâncias covalentes. E aí você precisa dominar os critérios das ligações, suas características e propriedades físico-químicas. Substâncias iônicas têm íons, eles têm atração eletrostática muito mais forte do que as interações intermoleculares. A ligação entre os íons ela é mais forte que todas as interações intermoleculares que a gente tem. Por exemplo, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo instantâneo, enfim, até mesmo que a ligação de hidrogênio. Então, você tendo essa noção de como essas moléculas interagem, você é capaz de determinar que a letra D está errada. E, por fim, nós temos a letra E. Substâncias moleculares como metanol contêm ligações covalentes e não são bons condutores de eletricidade. Você está vendo que é carbono, hidrogênio e oxigênio. Olha a sua tabela periódica. Carbono, oxigênio, hidrogênio. Então ela é formada só por ametais. Quando você olha aqui, ó, ametal mais ametal, você tem um composto covalente. Composto covalente, eles são os compostos aí moleculares, de fato, verdade até aqui, e não são bons condutores de eletricidade. Outra verdade, os compostos covalentes não são bons condutores de eletricidade, exceto no caso os principais são os ácidos. Os ácidos, e a gente tem uma base covalente, que é o hidróxido de amônio. Esses compostos, quando em água, eles sofrem ionização. Sofrendo ionização, eles geram íons para o meio, e aí você tem os critérios para conduzir corrente elétrica. Você tem carga e você vai ter mobilidade. Arthur, como é que eu sei que isso aqui não é um ácido? Fazendo uso da teoria de Arrhenius, que é a mais simples de todas, um ácido você vai definir como sendo hidrogênio mais alguém na sua fórmula. Não é isso que você tem aqui. Não é? Isso aqui é uma função orgânica, um álcool. Essa definição aqui de Arrhenius, ela ajuda muito no primeiro ano. É óbvio que essa altura do campeonato, considerando o fim do ano para fazer a prova do PISM, você já viu as outras teorias de Bronsted-Lowry e de Lewis. Então você é capaz de entender que isso aqui é uma simplificação. Funciona em muitos casos, principalmente quando a matéria do primeiro ano é muito restrita, mas em outros casos não vai. A química orgânica, por exemplo, a gente tem outras análises baseadas em Lewis e afins. Aqui, primeiro ano, com a matéria um pouco mais reduzida, a teoria de Arrhenius e essa análise ajuda muito. É óbvio que você não vai confiar cegamente nesse macete, mas ele dá uma moral muito grande. Meus queridos, espero ter ajudado vocês. No meu Instagram, eu faço um trabalho muito legal, a galera tem gostado, que é sobre resumo e mapas mentais. Então eu vou deixar ele aqui em cima. Segue lá, curte esse vídeo, comenta, encaminha aí, compartilha com a galera que vai fazer o PISM 1, com os seus colegas. Me segue no Instagram, baixa os mapas mentais, curte, comenta lá, manda direct, fala comigo, veja como eu posso
te ajudar. O objetivo desse canal e do meu Instagram é esse. Galera, muito obrigado pela atenção. Tenham todos um bom dia, bons estudos. Valeu!